Em meados do primeiro milênio antes da Era Comum, a civilização estava fixando fortes raízes na porção ocidental da Cordilheira dos Andes, na altura do território peruano. Nessa época, a cultura Chavin vivia o seu apogeu, dispersando os padrões civilizacionais para regiões tão distantes como o sul do moderno Equador, além da Península Paracas, e a porção oriental da Cordilheira dos Andes. Enquanto isso, na Península Paracas, a cultura Paracas e suas notáveis técnicas de trepanações cranianas e de mumificação de mortos surgia sob influência da cultura Chavin. Na margem norte do lago Titicaca, a cultura Pucará figurava como a principal cultura arqueológica da região, enquanto na margem sul, as culturas Xiripa e Huancanare se desenvolviam próximas à cultura Tiahuanaco, que surgia em um ponto que, no futuro, seria erguida a imponente cidade de Tiahuanaco. E mais ao norte, a cultura Vicus começou a se formar, uma época em que a cultura Chavin desaparecia. Um pouco mais tarde, foi a vez da cultura Huarpa e seus aquedutos começarem a surgir nas regiões mais ao sul. E antes que o primeiro milênio AEC chegasse ao fim, a cultura Nazca floresceria no seio da anterior cultura Paracas. E a cultura Moche surgiria nas regiões mais ao norte. No início da nossa era, as bases da civilização já estavam fortemente enraizadas no território peruano, onde já se praticava uma notável arquitetura monumental, uma ampla produção de cerâmica e os mais avançados processos de fundição de metais de todo o continente americano. E para saber os detalhes, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou Ângelo Henrique Simões. Esse é o quinto vídeo da série sobre o núcleo civilizacional da América do Sul e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você então pode se tornar um membro do canal. Conheça os planos de assinatura. Escolha uma das três opções. Assine e torne-se membro. E ajude o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Você também pode ajudar o canal adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cultura Tiahuanaco. A cultura Tiahuanaco foi uma cultura arqueológica que surgiu na margem sul do lago Titicaca e se expandiu para regiões onde atualmente se encontram os territórios da Bolívia, do Peru, do Chile e o extremo noroeste da Argentina. Ela começou a surgir ainda por volta de 1500 AEC, muito embora a cidade de Tiahuanaco, propriamente dita, só tenha começado a ser erguida por volta do ano 100 da nossa era, segundo as últimas datações mais amplamente aceitas. Além de uma destacada qualidade da sua cerâmica, a cultura Tiahuanaco também se caracterizaria por uma colorida tapeçaria e uma notável indústria têxtil, a qual, mais tarde, seria objeto de comércio em toda a área abrangida por essa cultura. A produção do bronze teria um papel de destaque na área de construção e seria fundido na forma de grampos de fixação de blocos de pedras.
Além do bronze, essa cultura também produziria lâminas de ouro e prata, esculturas de madeiras decoradas com ferramentas aquecidas, e uma grande variedade de cestaria e bijuterias. A cultura Tiahuanaco surgiu como uma pequena comunidade agrícola ao sul do lago Titicaca, a partir de onde, mais tarde, começaria a irradiar para distantes regiões. Ela existiria ao longo de quase 3 milênios, de forma que ela figura como uma das culturas andinas mais duradouras. A fase de formação dessa cultura corresponde a um período de modesta cultura aldeã, no qual o Planalto foi compartilhado com outras duas culturas geograficamente próximas, a Huancanare e a Xiripa. Ao que tudo indica, a cultura Xiripa parece ter sido a precursora direta da cultura Tiahuanaco, indicando que as principais conquistas tiauanacotas teriam sido iniciadas pelos xiripenses. Na outra margem do Titicaca, a cultura Pucará surgiu, cerca de um século depois que a cultura Tiahuanaco havia começado a se formar, com os pucaranenses esculpindo notáveis estátuas de pedras, que mais tarde encantariam os Tiauanacotas. É comumente aceito que, quando mais tarde os incas chegaram a Tiahuanaco já em ruínas, eles se surpreenderam com a impressionante cidade abandonada e a consideraram como um lugar sagrado. Alguns autores acreditam que, talvez, o mesmo tenha acontecido séculos antes, quando os Tiauanacotas chegaram em Pucará e começaram a ocupar a região. Talvez maravilhados com o que encontraram em Pucará, os Tiauanacotas podem ter considerado este um lugar sagrado e reproduziram o modelo arquitetônico na construção da cidade de Tiauanaco. Dada a influência que a cultura Pucará exerceu sobre a cultura Tiauanaco, os pesquisadores pensam que Pucará talvez tenha sido considerada um local sagrado, tendo os Tiauanacotas assumindo-o como um local de origem, e por isso teriam-lhe atribuído um forte significado religioso, com sua posse talvez sendo considerada como um símbolo de poder e prestígio. Mas o fato é que os Tiauanacotas promoveram uma massiva transferência de esculturas de Pucará para Tiauanaco, provavelmente organizada pelas elites da margem sul do Titicaca e executada por um grande contingente de trabalhadores liderados por técnicos especialistas em engenharia. Além de uma grande coleção de esculturas pucarás, Tiahuanaco também parece ter importado o seu culto, ligado à tradição Yayamama e à sua estratégia de manutenção da hegemonia. Mas ao longo de todo o período aldeão, a cultura Tiahuanaco se limitava a uma pequena aldeia agrícola, formada por casas retangulares, com um recinto circular anexo, o qual parece ter servido como uma área de preparo de alimentos. Nesse período, as casas contaram com fundações de pedras e paredes de adobe, e com pequenas trilhas interligando as residências. As escavações revelam que essa fase não incorporou construções religiosas, não incluiu arquitetura monumental e não apresentou distinção de classes sociais. Também nessas fases, os Tiauanacotas criaram gansos e lhamas, sendo que essas últimas, além de fornecerem carne e lã, integravam caravanas que transportavam mercadorias como têxteis e flechas de obsidiana. Na fase seguinte, chamada de período urbano, a cultura Tiahuanaco deixou de se limitar ao pequeno vilarejo dos séculos anteriores, vindo a se transformar em uma impressionante cidade cerimonial. Com o passar do tempo, a cidade de Tiahuanaco passou a incluir construções como a pirâmide de Acapana, com 18 metros de altura, 194 metros de comprimento e 182 metros de largura. A impressionante estrutura de Calaçaçaia, formada por um amplo pátio escavado no terreno e delineado por um muro. E
o imponente complexo de templos de Pumapunku, que apresenta os maiores monólitos entre todos os monumentos das Américas. A arquitetura monumental de Tiahuanaco encontra-se distribuída em dois centros monumentais dominantes, o complexo Acapana e o complexo Pumapunku. Essa estrutura dupla de Tiahuanaco ilustra bem a divisão das sociedades andinas, que incorporavam uma forte divisão, cuja arquitetura também se repete em outras cidades, como é o caso de Cusco, cuja cidade foi adotada como a capital do Império Inca por volta de 1250 AEC, e que também foi dividida em duas, sendo Anã a que se encontra no topo e Urim a que se encontra na parte inferior. Para mais detalhes sobre a impressionante arqueologia e arquitetura de Tiahuanaco, eu recomendo esse vídeo aqui do canal, cujo link poderá ser encontrado na descrição do vídeo. O período seguinte da cultura Tiahuanaco foi o período imperial, uma fase de 5 séculos na qual se verifica um controle direto da atividade agrícola e uma economia baseada na produção e troca de bens de valor religioso. Como consequência, a influência de Tiahuanaco se expandiria com base em localidades que já se encontravam sob sua influência, quando símbolos e elementos tiauanacotas começaram a aparecer nos têxteis e nas cerâmicas de uma ampla região, que alcançou desde o norte do Chile até cerca de 100 quilômetros ao norte do Lago Titicaca, onde os tiauanacotas entraram em contato com a cultura Wari, com quem se relacionariam economicamente e ideologicamente. Devido a uma série de fatores envolvendo a ocorrência de secas e uma consequente queda nas colheitas, a sociedade de Tiahuanaco enfrentou intensas crises políticas e sociais, as quais levaram a um súbito colapso por volta de 1200 da nossa era, quando a cidade foi abandonada e o seu estilo artístico desapareceu. A cultura Paracas. Por volta de 800 AEC, a cultura Chavin alcançava o seu apogeu, numa época em que a produção de cerâmica e a fundição de bronze começavam a se popularizar entre as populações do centro-norte do Peru. Mais ao sul, a cultura Tiahuanaco ainda se limitava à extensão de uma pequena comunidade agrícola, a qual ainda sofria a influência da cultura xiripa e também convivia com a cultura Huancanari mais ao sul. No século seguinte, na Península Paracas, localizadas nas regiões mais ao sul da cultura Chavin, uma nova cultura arqueológica começou a florescer, a cultura Paracas. Seu mais destacado centro urbano foi Tarrahuana, que parece ter funcionado como a principal cidade dessa cultura, erguida na forma de uma fortaleza construída no topo de uma elevação. A cultura Paracas se notabiliza pela prática de cirurgias cranianas, as quais são chamadas de trepanações cranianas, que foram realizadas com brocas de obsidianas e de metal, bisturis e pinças, além de algodão, gaze e ataduras. Nessas cirurgias, o crânio era perfurado e o osso raspado ou escavado, provavelmente com o paciente sob efeito de álcool, coca ou ervas anestésicas. Essas cirurgias devem ter tido como finalidade a recuperação de ossos fraturados, alívio de cefaleia ou ainda, quem sabe, a cura de doenças mentais por procedimentos mágicos. Ao fim da cirurgia, o orifício era preenchido com placas de ouro ou outro metal, fazendo com que a recuperação avançasse dentro de um quadro positivo, conforme se verifica em grande parte dos crânios analisados, os quais apresentam sinais que só podem ter se formado ao longo dos anos, em pacientes vivos com bom progresso na sua recuperação.
Também foram encontrados em Paracas um grande número de crânios alongados, os quais são fruto de uma intervenção intencional de crescimento e alongamento do crânio. Essa prática consistia em comprimir o crânio do bebê ou da criança que apresenta a ossatura mais maleável com placas de madeiras em volta em faixas de tecidos, dos 6 meses até os 2 anos de idade. Mas a prática de deformação craniana não foi promovida exclusivamente pela cultura Paracas, uma vez que esse tipo de procedimento também foi encontrado entre populações da Mesoamérica, da América do Norte, do Oriente Médio, da Ásia Central, da Europa, da África, da Oceania e do Havaí. Os pesquisadores acreditam que essa prática tenha tido como finalidade a distinção social de alguns indivíduos, evidenciando-os dentro de uma população, talvez como forma de demonstrar aptidão para a liderança política ou religiosa. Na sociedade de Paracas, verifica-se que o costume esteve presente entre os membros da elite, uma vez que os crânios alongados foram encontrados entre múmias que foram alvo de sepultamentos mais sofisticados. As múmias de Paracas consistiam de corpos colocados em posição fetal, os quais foram amarrados para que as pernas permanecessem flexionadas e as mãos posicionadas na altura do rosto. Em seguida, o corpo, acompanhado de oferendas, era envolto por sucessivas camadas de tecidos, cuja forma final era a de um pacote cônico, o qual era enterrado nas necrópolis, que eram divididas em grandes câmaras, que aparentemente se associavam a diferentes grupos familiares. Mas as múmias de Paracas não figuram como as mais antigas do continente sul-americano, e sim as da cultura Chinchorro, que desenvolveram o processo de mumificação artificial mais antigo do mundo. A cultura Chinchorro foi uma antiga cultura formada por caçadores-coletores marinhos, que viveram um pouco mais ao sul, na região costeira do Pacífico, entre 7.400 e 2.850 AS. Eles viviam em assentamentos seminômades, com populações que costumavam variar entre 30 e 50 pessoas aparentadas, as quais desenvolveram o costume de mumificar artificialmente seus mortos, antes de enterrá-los em cemitérios próximos aos assentamentos. As primeiras múmias preparadas por essa cultura começaram a aparecer por volta de 7.000 AS, quando apenas bebês e crianças eram mumificados. O processo de mumificação era bastante elaborado e passou a receber uma camada de pigmentação preta por volta de 6.700 AS. Um pouco mais tarde, já por volta de 5.400 AS, os tinchoros passaram a mumificar todos os indivíduos mortos. E por volta de 4.800 AEC, eles alteraram a cor da camada externa de mumificação, que passou a ser vermelha. A partir de 4.000 AEC e até 3.700 AEC, a pigmentação externa foi substituída pelo uso de faixas, quando os corpos passaram a ser mumificados naturalmente, embora tenham sido revestidos com uma camada de lama. O tronco passou a receber bandagens e o rosto revestido por uma máscara de argila. Muito mais tarde, quando a cultura Paracas começou a surgir, já por volta de 800 AEC, a cultura Tinchoro já havia desaparecido há cerca de 2 milênios. Mas além dos processos de mumificação e das trepanações cranianas, a cultura Paracas também desenvolveu uma notável produção têxtil, uma elaborada cestaria e uma cerâmica bem decorada. Mas antes que essa cultura desaparecesse, por volta do ano 200 da nossa era, ela lançaria as bases para o surgimento de uma nova cultura,
a cultura Nazca, a qual predominaria por quase um milênio inteiro em uma grande parte da região anteriormente ocupada pela precursora cultura Paracas. As outras culturas andinas do primeiro milênio AEC. Por volta de 1400 AEC, um pequeno vilarejo havia começado a se formar na margem norte do lago Titicaca. Mais tarde, esse assentamento expandiria sua influência e daria origem a toda uma cultura arqueológica, a cultura Pucará, a qual atravessaria com fôlego todo o primeiro milênio AEC, só desaparecendo após quase 2 milênios de existência, já por volta do ano 400 da nossa era. Com o passar do tempo, o assentamento de Pucará se desenvolveu, vindo a se tornar o primeiro núcleo efetivamente urbanizado da região do Titicaca. A cultura Pucará praticou uma eficiente agricultura, plenamente adaptada às condições de grande altitude da região, e parece ter criado rebanhos de lhamas, os quais teriam sido utilizados tanto no transporte de mercadorias como no fornecimento de lã, dando sustentação a uma intensa produção têxtil, a qual desempenhou um importante papel na economia e no comércio de longa distância. No seu apogeu, a cultura pucará alcançaria regiões tão distantes como o Vale de Cusco, no lado oriental dos Andes, a costa do Pacífico, no norte do Chile, e Tiahuanaco, na margem sul do Titicaca, onde exerceu forte influência. Os pucaranenses desenvolveram um notável conhecimento envolvendo hidráulica e construção, fato que permitiu o domínio sobre as práticas agrícolas em diferentes tipos de solos, o que levou ao estabelecimento de colônias a norte e a oeste. Mais tarde, essa estratégia de desenvolvimento seria amplificada e adotada pela cultura tiauanaca. O núcleo urbano de Pucará contava com construções de pedras, unidas com argamassa de barro, e 6 construções piramidais, dentre as quais se destacava a pirâmide Calaçaia. Essa notável construção apresenta 300 metros de comprimento por 150 metros de largura e outros 30 metros de altura. Todo esse conjunto de realizações pucaranenses revela uma organização social e política admirável, a qual foi formada por uma população hierarquizada, uma mão de obra com alto nível de especialização e uma destacada capacidade de produção agrícola, necessária para a manutenção da grande massa de trabalhadores. A cerâmica pucaranense começou a ser produzida por volta de 500 AEC, mesma época na qual a cultura chavim desaparecia, e também em um tempo no qual a cultura vicus começou a se formar nas regiões mais ao norte. Vicus foi uma cultura arqueológica que se desenvolveu ao longo de um milênio, desde por volta de 500 AEC até por volta do ano 500 da nossa era. E assim como a cultura Paracas, o início da cultura Vicus se manifesta como um desenvolvimento dos últimos estágios da anterior cultura Chavin. Os Vicus trabalharam a prata, o ouro e o cobre e produziram ferramentas agrícolas com esses metais. A agricultura contou com destacados sistemas de irrigação e foi utilizado como meio de controle e exploração social. A sociedade de Vicus era governada por um soberano, que, com a ajuda de uma elite de nobres guerreiros, comandava um rígido regime militarista. A cultura Vicus se notabiliza pelo curioso formato de suas sepulturas, as quais consistiam em longos poços tubulares, medindo entre 4 e 15 metros de profundidade e cerca de 80 centímetros de diâmetro. Na extremidade do poço havia um alargamento,
de forma que o formato do conjunto se assemelha a uma bota, fato que lhe conferiu o nome de túmulo de botas. Ao que tudo indica, nos túmulos mais profundos foram enterradas as pessoas mais importantes, conforme se deduz a partir da qualidade das vestes e das oferendas que acompanhavam os cadáveres. Mais ao sul, cerca de 3 séculos depois da cultura Vicus surgir, a cultura Huarpa começou a se formar, tendo existido ao longo de 7 séculos, até desaparecer por volta do ano 500 da nossa era. Essa cultura apresentou uma expressão cultural mais discreta e foi formada por pequenas comunidades agrícolas. Embora na maior cidade associada a essa cultura tenha sido encontrado notáveis obras de hidráulica, o que inclui aquedutos, além de grandes edifícios, praças, residências e currais. A cultura Warpa entrou em declínio provavelmente em função do seu esgotamento, o que geralmente costuma significar o crescimento descontrolado da população, a exaustão das terras aráveis após séculos de exploração, o contato com outras sociedades proeminentes e próximas e o respectivo abandono dos assentamentos já pouco produtivos. A soma desses fatores acabou levando ao declínio da cultura Huarpa, fato que parece ter sido o gatilho para o florescimento da cultura Wari, que dominaria grande parte da região ao norte do Lago Titicaca ao longo de 7 séculos. Mas por volta do ano 100 AS, um século depois que a cultura Huarpa havia começado a florescer, outras duas importantes culturas andinas começaram a surgir. A cultura Nazca, que se notabilizaria pela produção de enormes geógrafos, e a cultura Moche, que se destacaria por notáveis avanços na área de fundição de metais. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o quinto da série sobre o núcleo civilizacional da América do Sul. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreva. E se já tiver inscrito, torne-se membro. E conheça o meu livro, A Saga Humana. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.